A história do município de Chiapeta. Antes da ocupação oficial pelos brancos no que hoje constitui o município de Chiapeta, viviam por estas terras outros grupos étnicos, indígenas nômades, seminômades ou reduzidos. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494, o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, segundo o qual os portugueses entregariam a colônia de Sacramento aos espanhóis, e estes entregariam os 7 povos das missões. Como os índios não participaram do tratado, se revoltaram, dando início à Guerra Guaranítica. No ano de 1761, o Tratado de Madrid foi anulado pelo Tratado de El Pardo, e em 1777, um novo tratado, o de Santo Ildefonso, foi assinado, sendo que o Rio Grande do Sul foi dividido no sentido norte e sul. Os espanhóis ficaram com a parte oeste, onde se localizam as missões, e os portugueses ficaram com a parte leste. Finalmente, em 1801, aproveitando um momento de fraqueza dos espanhóis, José Borges do Canto, com um pequeno exército, invadiu as missões, consumando a sua anexação aos domínios portugueses. De acordo com a mais antiga situação geográfica, de 1809, Chiapeta pertencia ao município de Rio Pardo, quando naquela ocasião se dividia a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul em apenas 4 municípios: Porto Alegre, Rio Pardo, Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha. Posteriormente, o município de Chiapeta passou a pertencer à Cruz Alta, e a partir de 1873, com a emancipação de Santo Ângelo, passou a pertencer a este, fazendo parte do 2º distrito, que tinha sua sede na localidade de Santa Cruz, no atual município de Catuípe. Mais tarde, na estação Rio Branco, hoje cidade de Catuípe. Quando Inhacorá passou à condição de distrito, Chiapeta passou a fazer parte deste como 7º distrito de Santo Ângelo. Nesta época, a distribuição de terras era de graça, sendo normas de o governo dar às pessoas ilustres, aqueles que pediam ao governo. Também havia o costume de pessoas que se estabeleciam em terras desabitadas sem se importar se já havia dono ou não, como aconteceu de forma muito genérica em nossa região. Depois do período jesuítico espanhol, por volta de 1822, quando os portugueses começaram a ocupar a região, passaram a distribuir a terra expropriada dos indígenas em forma de sesmarias e apropriar-se do gado, que continuou sendo levado em tropeadas ao centro do Brasil. Como a nossa região tinha boas referências sobre os ervais e a criação de gado, os interesses se intensificaram nas melhorias das estradas existentes e na ocupação da terra pelo favorecimento de sua posse e formação de estâncias. É neste contexto que aconteceu a ocupação do que é hoje o município de Chiapeta, quando, por volta de 1831, o jovem paulista Francisco de Paula e Silva, o barão do Ibiqui, foi incumbido pelo governo, aqui representado pelo Comando da Fronteira das Missões, com sede em São Borja, em descobrir os caminhos que ligavam as antigas reduções jesuíticas ao norte do estado e ao resto do Brasil, os chamados caminhos dos ervais, conhecidos dos índios missioneiros que se abasteciam da erva mate nas matas da região.
Saiu-se bem o referido barão em sua empreitada, tanto que requereu ao governo uma grande área de terra. Posteriormente comprou ou anexou áreas vizinhas, sendo que em 1862, por força da Lei de Terras de 1850, fez a medição de suas áreas e a devida regularização. As terras do Barão do Ibiqui compreendiam grande parte do atual município de Chiapeta, exceto o antigo Faxinal, hoje localidade de São Judas Tadeu, além de partes do município de Ijuí, Nova Ramada, Ajuricaba, Catuípe e Inhacorá. Possuía também estâncias localizadas em Santo Ângelo, a Fazenda São João Mirim, em São Martinho da Serra, a Fazenda Pinhal, totalizando cerca de 60 mil hectares. Destacando a Fazenda Monte Alvão em Chiapeta, onde em 1822 fez construir a casa em pedra cupim de estilo colonial português, possuindo inclusive senzala. Segundo registros, em torno de 34 escravos serviam o barão nas suas diversas propriedades, o que era normal até 1888. O Barão do Ibiqui faleceu em 10 de abril de 1879 em Cruz Alta. Era casado com a baronesa Felicidade Perpétua de Avelar Magalhães e Silva e tiveram os seguintes filhos: Maria, Clara, Luiz, Francisca, Rita, Firmino e Francisco. Firmino de Paula e Silva, um dos filhos do barão, herdou parte da fazenda Monte Alvão, a Invernadas Brancas, onde em 1822 fez construir a casa que ainda existe. Destacou-se como político em Cruz Alta e Santo Ângelo e como general no comando das Revoluções Sangrentas de 1893, como comandante da 5ª Brigada da poderosa Divisão do Norte, sendo acusado de protagonizar um dos mais violentos episódios, conhecido como Degola do Boi Preto. Foi responsável pela 5ª eleição de Borges de Medeiros, fato que culminou com a Revolução de 1923, evento da qual participou comandando uma das brigadas governistas. Em 1884, o Major João Xavier de Azambuja adquiriu em praça pública uma parte da fazenda, que coube em herança a José Antônio da Mota e Silva, genro do Barão do Ibiqui. Francisco Anos da Silva, neto do barão, tornou-se proprietário da maior parte das terras da Monte Alvão, incluindo a sede em meados dos anos 1880. Vendeu algumas áreas em 1890 a Marçal Dias dos Santos, a Eleodoro José Peixoto e a Antônio Pires de Almeida, entre os atuais municípios de Chiapeta e Inhacorá. Em 1889, devido à proclamação da República, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul passa a ser estado. Nesta nova divisão territorial apareceu Santo Ângelo, ao qual a fazenda Monte Alvão faria parte conforme as novas divisões municipais. No ano de 1883, Carlos Chiapeta, imigrante de origem italiana, fixou-se no município de São Gabriel e, depois de 3 anos de pioneirismo em nossa terra, casou-se com Vitória Dávila. O casal teve 8 filhos: Miguel Ângelo, José Gabriel, Dante Baromeu, Eleutério, Enedina, Diva, Iracema, Darvi, Aide, Tomásia, Pedro e Leovegilda. Por volta de 1902, adquiriu de Francisco Anes da Silva a fazenda Monte Alvão,
que nesta época correspondia ainda a grande parte do atual município de Chiapeta, excetuando-se as fazendas Brancas, Faxinal, Azambuja e terras nas localidades de Rincão dos Estradas e Linha São José. Por outro lado, a fazenda excedia o município ao norte, chegando próximo ao perímetro urbano de Inhacorá, ao oeste e até a foz do rio Passo Fundo, também no município do Inhacorá, e ao sul adentrava no município de Catuípe. Media a fazenda 5 léguas, mais ou menos, ou 23 mil hectares. Tinha nesta época as seguintes invernadas: Rincão da Barra, Campo do Fundo, Invernada da Tropa, Invernadinha, Batinga e Inhacorá. Em 1927, Carlos Chiapeta retornou à Itália em busca de tratamento médico, vindo a falecer em 12 de janeiro de 1928, sendo sepultado naquele país. A viúva Dona Vitória, com os demais herdeiros, deu início em 1936 à colonização da área de matos da fazenda, cerca de 6 mil hectares. As áreas de campo foram partilhadas entre os herdeiros, sendo que atualmente alguns descendentes ainda conservam o seu quinhão. O plano da colonização foi elaborado pelos engenheiros Irã Cunha e Januário Fernandes, incluindo uma área para a sede, o ponto mais elevado do divisor de águas entre os afluentes dos rios Inhacorá e Buricá, no limite com terras da fazenda Faxinal, atual localidade de São Judas Tadeu. Este local é hoje a cidade de Chiapeta. Vitória Carvalho Dávila Chiapeta faleceu em 27 de dezembro de 1947 na cidade de Ijuí, onde foi sepultada. Motivados pela colonização promovida pela família Chiapeta, outros proprietários colonizaram ou venderam esporadicamente áreas de terras menores a partir de 1936. Os lotes de terras da colonização Chiapeta tinham em média 25 hectares, uma colônia. Foram vendidos a colonos de diversas regiões do estado. Um grande número veio do município de Ijuí e de localidades hoje emancipadas como Augusto Pestana e Ajuricaba, também de Montenegro e de outros lugares. Predominou a etnia alemã, seguida por alguns descendentes de italianos, luso-brasileiros e poloneses. As famílias colonizadoras foram se estabelecendo na sede, nos arredores ou em locais mais distantes, o que originou as diversas localidades. Alguns adquiriram várias colônias com o objetivo de explorar a madeira e depois vender a terra em áreas menores. Com a colonização a partir de 1936, o nosso município passou a ser conhecido como Colonização Chiapeta. A sede da colonização passou a ser denominada Sede Dona Vitória, mais tarde Sede Chiapeta. Em 18 de novembro de 1952, passou à condição de subdistrito. Em 31 de maio de 1955, foi elevada a distrito de Santo Ângelo, desmembrando-se do Inhacorá. Com a emancipação de Catuípe em 1961, passamos a pertencer a este município como terceiro distrito. Os limites territoriais do distrito de Chiapeta correspondiam aos limites das antigas fazendas Monte Alvão, As Brancas, Faxinal e parte da fazenda Zambuja, na época da colonização. No
No início da colonização e povoamento da colônia Chiapeta, compreendendo o período da Segunda Guerra Mundial e por longo período posterior, na colônia não havia líderes políticos ou tendência a uma ideologia política. Entre as pessoas havia certo medo, especialmente entre os de origem alemã ou italiana, devido a certas proibições impostas pelo governo. E para tal havia até espiões que rondavam a casa dos moradores para entregá-los às autoridades quando possível. Por isso as pessoas não tomavam a iniciativa ou se manifestavam politicamente. Nos primeiros tempos, quando a abertura das picadas de roças, havia uma autoridade chamada inspetor de quarteirão, um tipo de juiz de pequenas causas que também cuidava de arrecadação de impostos diversos. Havia ainda uma outra autoridade, o capataz geral de estradas, que coordenava a abertura e conservação das estradas gerais e vicinais. Em 1949, integrantes da colônia Chiapeta participaram do primeiro plebiscito realizado pelo município de Santo Ângelo para decidirem se ficavam pertencendo a este município ou passavam a pertencer ao município de 3 de Maio, onde a população optou pelo município de Santo Ângelo. Com a colonização veio o desenvolvimento e a partir de 17 de janeiro de 1950, quando Chiapeta passou à categoria de distrito, ou seja, a zona administrativa autônoma, veio a alterar e instalar uma nova forma de autoridade de subprefeito. Teve nomeado subprefeito Mário Teixeira Neto em 16 de julho de 1953, sendo sucedido por Leopoldo Scherer em 16 de janeiro de 1956 e outros até a emancipação. Da colonização à emancipação, a militância política partidária foi insignificante. Surgiram neste período duas lideranças locais de oposições antagônicas. Alfredo Reinheimer, simpatizante do Partido Social Democrático, PSD, e Irineu Martins, simpatizante do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Havia também alguns simpatizantes do Partido Liberal, o PL, e do Partido de Representação Popular, o PRP. Não foi eleito vereador no período em que Chiapeta pertenceu a Santo Ângelo, que fosse oriundo deste distrito. Somente com a emancipação de Catuípe, quando da escolha da primeira legislatura, foi eleito vereador o professor Nerci Daniel Juger. Na eleição de 1963, Berno Conrad foi eleito vice-prefeito de Catuípe pelo PTB. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Beno Burman, que alterava a disposição da lei que tratava da divisão territorial do nosso Estado. A alteração a que propunha o deputado era no sentido de abrir novo prazo para pedidos de emancipação. Este projeto foi vetado na íntegra pelo governador Ildo Meneghetti. No entanto, a Assembleia Legislativa derrubou o veto. O exemplo de localidades vizinhas e aproveitando da onda do momento emancipacionista no estado, um grupo de líderes do distrito de Chiapeta, quase todos ligados ao comércio, incipientes industriais liberais, se mobilizaram e no dia 5 de julho de 1964, no salão do Pedro Fleck, Salão Beck, ocorreu a primeira grande assembleia, na qual participaram umas 200 pessoas com o objetivo de iniciar os trabalhos em prol da emancipação.
comissão emancipacionista ficou assim constituída: Armindo Wolff, presidente; Armindo Rentz, vice-presidente; Romirto Dietrich, secretário; Teófilo Franco, segundo secretário; Selvino Andrigueto, primeiro tesoureiro; e Alfredo Vandersan, segundo tesoureiro. Inicialmente tentou-se incluir na área emancipacionista as localidades de Coroados, São Luís e Todo Indígena, então pertencente ao município de Santo Augusto, mas o prefeito daquele município não concordou em ceder as referidas localidades, ficando afinal como área emancipada somente o distrito de Chiapeta. Em 24 de outubro, realizou-se a consulta plebiscitária exigida por lei, sendo que votaram 460 eleitores, dos quais 447 votaram sim, 10 votaram não e 3 votaram em branco. Em 15 de dezembro de 1965, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a criação do município de Chiapeta sob Lei nº 5.155. A comissão emancipacionista optou por manter o nome Chiapeta como era conhecida a localidade desde os tempos da colonização, em homenagem à família originariamente proprietária da maior parte das terras do agora município. Uma vez criado o município, o normal seria a realização de eleições para escolher o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, conforme previa a lei que criou o município. No entanto, não foi o que aconteceu. O Brasil estava passando por um período difícil de sua história. O regime militar instalado com o golpe de março-abril de 1964. Para legitimar o regime, o governo arbitrariamente criava leis e obrigava o Congresso a aprová-las. Assim se sucederam os atos institucionais. A 27 de outubro de 1965 foi publicado o Ato Institucional número 02, que tornaram indireta a eleição para presidente da República, extinguiu os partidos políticos e determinou mais critérios na criação de municípios. Devido a estas leis, os 36 municípios criados no Rio Grande do Sul em 1965 estavam em situação difícil, pois não poderiam realizar eleições para a escolha do Executivo e do Legislativo. Sem prefeito e vereadores, os municípios não poderiam ser instalados. A solução encontrada pelo governo federal foi baixar um ato complementar, o de número 8 de 29 de março de 1966, que permitia ao presidente da República nomear interventores para os municípios recém-criados, enquanto não se realizassem as primeiras eleições. A comissão emancipacionista recebeu a informação de que deveria elaborar uma lista tríplice com o currículo das pessoas interessadas em exercer o cargo de interventor federal. Esta lista foi elaborada e enviada a Porto Alegre, onde as autoridades iriam escolher um nome, que então receberia a nomeação do presidente da República. No entanto, o escolhido foi Claudino Aloysio Zimmer, um fabricante de esquadrias, residente na localidade de Vila Nova, cujo nome não compunha a lista tríplice elaborada pela comissão. A nomeação do interventor federal ocorreu em 20 de abril de 1966 por um decreto do então presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Sua posse, como dos demais interventores federais dos novos municípios do Rio Grande do Sul, ocorreu por procuração no dia 5 de maio de 1966, perante o Ministério da Justiça de Negócios Interiores, senador Mendes Sá, no Rio de
Janeiro. Uma vez nomeado, o interventor federal encaminhou a instalação do município, que ocorreu no dia 28 de maio de 1966. A primeira prefeitura funcionou em uma casa cedida por UGOP. Esta casa se localizava entre o atual prédio e o posto Ipiranga. Posteriormente passou a funcionar em uma casa cedida por Walter Beck. A primeira equipe administrativa foi composta pelo interventor federal Claudino Aloysio Zimmer, pelo tesoureiro Verno Valdemar Scherer, pelo secretário da administração Hamilton César Berinazzo e pelo secretário de ensino Olavo Urbano Branco. Dentre as obras realizadas pela primeira administração, destacamos a eletrificação urbana, inaugurada em 28 de maio de 1968, telefonia, inaugurada em 28 de dezembro, a construção de escolas e a aquisição de máquinas. Claudino Aloysio Zimmer encerrou seu mandato em 31 de janeiro de 1969, quando assumiu o primeiro prefeito eleito, Verno Conrad.